Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos continuar do ponto que nós paramos no último vídeo, Evangelho de Lucas, capítulo 5, estamos aqui no verso 18. Todo o contexto eu já lhe dei lá, naquele vídeo anterior, da cena que estava montada. E então Jesus está numa casa, está ali ensinando, tem fariseus, tem escribas, tem gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor está com Jesus para curar os doentes. Nesse momento, vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca. E tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Mas nós vimos que veio gente do país inteiro. Então não era exatamente fácil para uma pessoa, um homem forte e vigoroso, atravessar a multidão e chegar a Jesus. Isso não era fácil. Imaginem tentar chegar com uma maca com um paralítico. Não passa, não entra. Não conseguindo fazer isso, que era levar o paralítico diante de Jesus, eles não desistiram, né? Eles aí, a multidão estava lá, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vamos cortar para essa cena. Casa de judeu em Israel no primeiro século. Essas casas, elas eram basicamente um caixotinho e tinha uma laje simples, feita de madeira entrelaçada e barro prensado e seco. E o acesso para essa área lá de cima da laje era por uma escada por fora da casa. Hoje nós temos o costume de fazer as escadas por dentro da casa, né? Mas era por fora. E lá em cima se fazia o quê? Se secava grãos, se fazia alguns serviços, enfim. Mas não era uma laje como nós temos hoje, de alvenaria, de concreto. Era uma coisa que dava para com a mão ir quebrando e estragando. Então, esses amigos desse homem paralítico, eles queriam levar esse homem a Jesus. Eles sabiam que Jesus curava, eles tinham esse amigo, eles queriam ajudar esse amigo. Eu já quis ter amigos assim, hoje eu já quero ser um amigo assim. E eu desejo a você também que você seja um amigo assim para alguém. Que você se junte com seus amigos para fazer um tremendo esforço para ajudar uma pessoa e levá-la diante de Jesus. Não conseguem entrar, sobem por fora, porque o povo estava na direção da porta, né? Então eles saíram, pegaram a escada, subiram, vão lá em cima e vão trabalhando. Lá ninguém atrapalha eles. Tenta imaginar Jesus no meio da casa, né? Ensinando, e aí começa a cair pedacinhos do teto. Jesus vai ensinando, entra um pouco de luz, tem um buraco no teto. Ele continua ensinando, continua caindo pedacinhos do teto. As pessoas vão olhando, imagina o dono da casa olhando para aquilo. Estão arrebentando o meu teto. E os sujeitos fazem um rombo que passa uma maca. E eles aí descem a maca, provavelmente com cordas, né? E colocam o homem na frente de Jesus. Mais ou menos assim. Agora você está vendo ele, né? Isso aqui é amigo. Vendo a fé que eles tinham, curioso, Jesus vê a fé que eles tinham, os amigos que abriram o buraco na laje. Esses eram homens de fé. Eu não sei sobre o paralítico, porque não fala aqui sobre ele, né? Mas esses homens tinham fé. E eles tinham uma percepção muito boa que quando um cristão ele incorpora essa percepção, vive uma vida maravilhosa. Que é a seguinte percepção: Deus faz milagres. Isso é só metade da percepção. A outra metade é: eu trabalho. E junta as duas coisas. Deus não vai fazer o milagre onde o trabalho é meu. E eu não tenho como querer trabalhar onde precisa do milagre. Você deve ter ouvido falar, uma bem interessante, né? Levantar o defunto é com Jesus. Rolar a pedra da porta do túmulo é com a gente. Levantar o paralítico da maca é com Jesus. Levar a maca até Jesus, subir para o terraço, abrir um buraco e descer a maca, isso é com a gente. E esses homens eram homens de fé e ação. E Jesus viu a fé que eles tinham. E aí ele virou para o paralítico e falou: homem, os seus pecados estão perdoados. Isso é um ponto de completa mudança na história. Porque até então esse homem, ele vivia sob o peso dos próprios pecados, como todo ser humano vive até ser encontrado por Jesus. E a partir desse momento, esse homem pode seguir a sua vida, mesmo assim paralítico, sabendo que ele é agraciado por Deus com o perdão, que não existe nada contra ele, nenhuma acusação,
nenhum pecado que ele cometeu, nada está contra ele, porque o próprio Jesus o perdoou. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Só que lembra que nessa cena tinha muita gente? Tinha fariseu, tinha mestre da lei. Esses começaram a pensar, eles não falaram, pensaram. Quem é esse que blasfema? Porque eles já acharam que o que Jesus fez foi uma blasfêmia. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Eles estavam em parte corretos, só Deus. A parte que eles não entenderam é que Jesus é Deus. Aliás, tem gente até hoje que não entende isso. Espero que você entenda. Jesus, sabendo que eles estavam pensando, porque Jesus é o Senhor, ele perguntou. Imagina as pessoas pensando mal de Jesus e ele dá uma pergunta que já pega direto no pensamento deles. Por que vocês estão pensando assim? Imagina o susto, né? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levante-se ante? Aqui ele lança um desafio para eles. Porque, gente, falar por falar é mais fácil dizer seus pecados são perdoados, né? Falar. Então, mas Jesus está preparando uma cena. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, ele virou para ele e falou assim, eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Filho do Homem é uma expressão muito antiga, tá? Jesus usa essa expressão no Antigo Testamento para se referir ao Filho de Deus, né? E ele falou assim, vocês estão pensando mal de mim nos seus corações, é? O que é mais fácil eu falar? Os pecados estão perdoados ou falar levanta e anda? Falar é fácil, né? Fazer que é o difícil. Então ele falou e fez. Ele virou para mim e falou, levanta, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou na frente deles. Aí é aquela expressão moderna, né? A casa caiu, mas a casa não caiu não, né? A mente deles, eles caíram em si mesmos, blasfemando, acusando Jesus de blasfêmia, pensando mal dele. E de repente o paralítico levanta, pega a maca e vai para casa louvando a Deus. O homem não conseguiu entrar pela porta, mas saiu pela porta caminhando, carregando a maca e louvando a Deus. E todo mundo ficou atônito, todo mundo ficou. E as pessoas glorificavam a Deus, cheios de temor. Isso mudou os corações das pessoas. Elas diziam, hoje nós vimos coisas extraordinárias. O que nós vimos hoje não é normal, não é comum. E aí, depois disso, né, Jesus faz essa maravilha. Imagina os 4 amigos lá em cima. Eu tento imaginar. Eu gosto muito de imaginar cenas bíblicas, né? E sempre eu tenho cuidado de não dizer que o que eu imagino era isso, né? O que era está no texto bíblico, o que eu imagino na minha imaginação. Mas eu gosto de imaginar aqueles homens que levaram o seu amigo, daqui a pouco eles olham e veem o homem saindo pela porta andando. Eles lá em cima, olhando pelo buraco do teto que eles fizeram, e lá vai o homem, andando. Que mudança de vida, que mudança de vida. Bom, depois disso Jesus saiu dali e ele viu um publicano chamado Levi. Publicano, eles eram cobradores de impostos. Haviam alguns que cobravam impostos para Roma, impostos, vamos dizer assim, gerais à população, e havia alguns que cobravam impostos para Roma do comércio, do tráfego de mercadorias que havia na região. Era uma espécie de alfândega, né? Nós não sabemos qual dos tipos de publicano que Levi era. De qualquer maneira, os publicanos cobravam impostos para Roma, que era o país invasor, e eles eram então alvos do ódio do povo. E tinha um problema a mais, né? Era muito comum que publicanos fossem corruptos. Eles cobravam o que eles queriam, mandavam para Roma o que tinha que mandar e embolsavam o resto. E tinha lá, sentado na coletoria, esse tal homem chamado Levi. Levi é um nome clássico em Israel, é um nome muito antigo, né? É um nome que vem lá das tribos de Israel, né? Israel era aquele homem chamado Jacó, que Deus acrescentou ao nome dele o nome de Israel. E ele teve entre os seus filhos, um deles foi chamado de Levi. E esse filho Levi dá origem a uma tribo que tem uma participação muito especial depois no deserto. Eles se tornam, então, a tribo do serviço sagrado. Um nome muito, muito forte na tradição judaica. E o Senhor viu Levi e falou assim, siga-me. O Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Novamente eu vou falar do que eu imagino, né? Eu imagino que talvez Levi
ele já tivesse notícias de quem era Jesus. Ele já soubesse, porque ele simplesmente deixou tudo e seguiu. Ele não vinha caminhando com Jesus, como o Simão, por exemplo, né? Ele não estava ali, não houve um milagre na coletoria, houve um chamado. Ele atendeu o chamado e seguiu a Jesus. E aí ele entendeu o que ele estava sendo chamado para fazer e ele resolveu, a primeira coisa que ele fez, ele chamou Jesus para sua casa e ele ofereceu um banquete para Jesus. E um grande banquete, né, na sua casa. E, claro, chamou mais gente, ele chamou muita gente, publicanos também, muitos colegas de serviço e outras pessoas diversas. Ele fez uma grande festa para apresentar Jesus para as pessoas. E os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, do mesmo pensamento, eles foram se queixar aos discípulos de Jesus. Eles foram pegar os discípulos que andavam com ele e falar assim, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Por quê? Nós temos um conceito moderno que vem do Novo Testamento de que nós somos todos pecadores. Claro que esse conceito já aparecia no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele é mais ampliado, ele é mais explícito. E naquela cultura, os religiosos não se achavam pecadores. Hoje é natural que uma pessoa de vida de fé ela se perceba como pecadora. E ela se perceba como necessitada da graça de Deus. Não era assim. Então, para eles, pecadores eram os outros. Tudo bem que eu sei que hoje ainda tem gente que acha que pecadores são os outros. Eu já tive contato com gente assim. Eu tive contato com gente religiosa, profundamente enraizada numa comunidade cristã, falando que não era pecador, que nem aqueles lá de fora. Isso não é bíblico, né? E publicanos, né, obviamente, eram detestados por todos por causa dos impostos. E aí, então, esses fariseus e mestres da lei foram para os discípulos. Por que vocês estão comendo com essa gente? O mestre de vocês não é um mestre? Não é um rabino? E aí, então, quem respondeu foi o próprio Jesus. Não foram os discípulos. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E essa expressão de Jesus, ela é muito interessante. Tem aquele ditado nosso, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. E essa expressão pode ser entendida de maneiras diferentes. O que ele está dizendo de fato, né? Ele está dizendo, olha, eu estou onde as pessoas precisam de mim e onde elas percebem que precisam de mim. São os doentes. Vocês aí são os que têm saúde ou que acham que têm saúde, né? Vocês acham que pecadores são eles? Então tá bom, eu vim para chamar eles ao arrependimento. Que era o que os fariseus deviam estar fazendo, né? Quando a pessoa religiosa ela se separa dos pecadores, se separa no sentido assim, eu não quero contato, tá bom, e quem é que vai anunciar a fé para esses pecadores? Quando a pessoa religiosa se percebe pecadora, se entende como um pecador, se arrepende e resolve compartilhar com outros pecadores essa graça. É assim que muita gente se percebe. Tem até um livro muito bom chamado O Evangelho Maltrapilho, se não me engano, de Brennan Manning, em que ele usa uma metáfora que o Evangelho é como a história de um mendigo que encontra algo maravilhoso e encontra sustento, encontra tudo que ele precisa, que é o Evangelho. E aí ele tem para si, mas ele percebe que tem para todos. E ele não consegue se conter. Ele tem que chamar os outros mendigos e dizer, venham vocês também se banquetear no Evangelho. Os mendigos somos nós. Então é isso, né? Os fariseus e mestres da lei deviam estar lá anunciando a palavra de Deus, mas estavam se separando. E quando questionaram Jesus, ele falou, olha, eu não vim para os saudáveis, eu vim para os doentes, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Na verdade, esses fariseus precisavam se reconhecer como doentes e pecadores. Boa notícia é que muitos se reconheceram. Nós vamos ler ainda, no Novo Testamento, que muitos dos sacerdotes, inclusive, que eram outro grupo, aderiram à fé. Nós temos mestres da lei que se tornam cristãos. Nós temos fariseus como, por exemplo, Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um fariseu, ele era fariseu e cristão. Né? Então, muitos sim se tornam cristãos. E siga a sua leitura, na semana que vem a gente volta e a gente prossegue esse nosso texto maravilhoso. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!